bem-vindo ao meu canal Coisas da Mente. Eu sou a Franciele e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o narcisismo. Então, o narcisismo é um transtorno de personalidade. Como os transtornos comumente são, eles têm um degradê um transtorno, um grau mais leve a um grau mais elevado, até um narcisismo que chega a uns casos beirando a psicopatia. E os graus mais leves, né, que são graus assim que dá para identificar, mas fica um pouquinho mascarado ainda no convívio social. O narcisista, por si só, ele é uma personalidade com um senso de grandiosidade muito elevado, e esse transtorno está presente no manual no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais. Vou falar um pouquinho hoje sobre como identificar o narcisismo, né? Como saber se você tem ou você conhece alguém narcisista. É estranho falar para você identificar se você tem, porque dificilmente alguém narcisista vai se colocar como um narcisista. O narcisista, ele nunca acha que ele é alguma coisa. Na verdade, ele nunca se coloca como causa de nada, ele sempre é vítima. Então, duas coisas muito presentes no narcisismo é o vitimismo, a raiva, e uma outra terceira, que ela fica encoberta, mas com a análise da personalidade dá pra ver um pouquinho que ela é bem presente, que é a inveja. Então, vitimismo, raiva e inveja são coisas muito presentes, características muito presentes no narcisista. Então, dentre os critérios médicos, né, a gente fala, são 9, e se identificar 5 é considerado que existe transtorno, que a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista. Menos de 5, ela tem traço de personalidade, então ela assume comportamentos, mas ela não pode ser ainda classificada como um transtorno, como portadora do transtorno. Então, dentre os 9, o primeiro é ter uma sensação grandiosa da própria importância, né? Então, eu vou ter que ler porque eu não sei de cor, né? Até porque são características bem pontuais. A pessoa narcisista, ela exagera nas conquistas, nos talentos, né? E ela espera esse reconhecimento. Então, assim, ela conseguiu uma promoção no trabalho, foi uma promoção maravilhosa, muito difícil, ninguém ia conseguir, mas ela conseguiu. A característica vitimista também do narcisismo é assim, não é que ele não conseguiu fazer porque ele não pôde, não permitiram que ele fizesse, a culpa é sempre do outro. É diferente, por exemplo, de eu chegar pra você e dizer, eu não sei fazer tal coisa porque eu trabalho muito e não tenho tempo pra aprender. O vitimismo vai ser, não me deixam fazer tal coisa porque eu sou muito cobrado, porque os outros são o problema, ele nunca é o problema, né? Então, e tem a ver com essa sensação de grandiosidade, ele é sempre muito grande, ele é muito importante, e as pessoas têm que enxergar isso nele. A característica 2 ele é muito preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, brilho, beleza, amor ideal. Na verdade, existem tipos de narcisista, isso é um assunto para um outro vídeo. Então, o narcisista, por exemplo, mais cerebral, ele vai ser aquela pessoa muito preocupada com a inteligência, sentido como fazer o melhor projeto, se destacar pela sua intelectualidade. Já o narcisista mais somático, ele precisa aparecer com o corpo, então vai ser aquela pessoa que muito preocupada com o corpo, precisa estar com o corpo perfeito, até porque isso é uma outra característica do narcisismo, é a perfeição, ele cobra a perfeição dos outros, ele se cobra estar perfeito, e se alguém não, por um acaso, não enxerga quanto ele é perfeito, isso é extremamente ofensivo para ele. A 3 acredita ser especial e único, o que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas especiais ou uma condição elevada. Então, assim, só ele pode fazer alguma coisa. Então, só ele conseguiu mais, ele tem que ter essa posição de destaque. Então, quando ele está em grupo, ele precisa ter a posição de destaque. Então, isso pro bem ou pro mal. Então, assim, um exemplo para ficar claro. Todo mundo conseguiu viajar, mas a viagem dele foi
a mais longa ou a melhor, não sei o quê. Ou, por exemplo, todo mundo ficou doente, mas a doença dele foi a mais grave. A doença dele foi a que demorou mais pra ser curada, entende? Então, assim, ele tem que ser o mais, independente do que. 4. Demanda admiração excessiva. Ele necessita de admiração. Isso é um suprimento pra ele. Depois eu vou falar os suprimentos narcisistas. Então, ele precisa ser admirado constantemente, muito admirado, né? Apresenta um sentimento de possuir direitos, né? Irracionais, de tratamento especial, favorável. Então, ele tá sempre no direito. Ele tem sempre o direito de fazer o que ele quer fazer. Explorador em relações interpessoais. Ele geralmente ele é aquela personalidade sugadora. Então ele quer sugar, ele quer se apropriar, ele quer dizer o que outra pessoa tem que fazer, o tempo, ele quer que a pessoa passe tempo com ele. Ele não admite que a pessoa deixe de fazer ficar perto dele, fazer algo pra ele, pra fazer alguma coisa pra essa outra pessoa. Então conviver com um narcisista é muito desgastante. A 7, ele carece de empatia, ele não tem empatia, ele não consegue. Empatia é conseguir se colocar no lugar do outro, ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não consegue sentir o que a outra pessoa sente. Aliás, esse contato com o sentimento pra ele é uma coisa em graus elevados, praticamente não existe. Ele não entra em contato com o sentimento do outro. Eu não me prejudiquei. O outro, o problema é dele. Ele não tem essa empatia em praticamente quase nada. É frequentemente invejoso em relação aos outros e acredita que os outros o invejam. Então, assim, ele tem inveja e todos têm inveja dele. Então, ele tem inveja. Que inveja que ele tem? De qualquer coisa. A pessoa tem filho, a pessoa não tem filho. Se ele é um eterno insatisfeito. Então, se a pessoa tem filho, alguém, colega de trabalho dele, tem filho, porque tem filho, porque não sei o que, porque o filho, porque vai passear com o filho, porque foi viajar com o filho. Se não tem filho, olha, ele tem tempo, eu tenho meus filhos, ele tem tempo, porque ele não tem filho. Então é sempre um grau de satisfação muito grande, porque ele precisa do destaque, ele estar... A grandiosidade da personalidade dele faz com que ele tenha esse grau de insatisfação constante. É frequentemente invejoso em tudo. E o 9, né, o 8 eu acabei repetindo, o 9 demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Ele tem muita dificuldade de obedecer ordens, né? Então ele vai até obedecer, não é que ele não obedece, mas ele não gosta, ele tenta dar uma driblada nisso e ele é arrogante. Só que, dependendo do tipo do narcisista, ele encobre essa arrogância dele. O narcisista oculto, por exemplo, ele é a pessoa que está sempre pronta para ajudar. Porque ajudando o outro, ele se coloca em uma posição superior. Então, isso é exatamente o que nutre a característica narcísica dele, a ferida narcísica dele. E o arrogante não. O arrogante, ele já chega num local se colocando como superior. Isso é muito fácil de identificar. Então a gente identifica e já toma certos cuidados com essa pessoa. O oculto não. O oculto é aquela pessoa que ela fica amiga de todo mundo. Ela é a pessoa que tá pronta pra ajudar. Ela abre mão. Deixa que eu te ajudo, deixa que eu sei, eu vou atrás. Então nisso ela consegue muitas coisas. E ela passa muitos anos convivendo com as pessoas. E as pessoas não identificam que ela é assim. E ela consegue muitas promoções, muitas coisas na vida sendo dessa forma, ajudando, mas sempre, na verdade, com intenção. O narcisista, ele não faz nada, ele não elogia sem intenção. Ele não faz absolutamente nada sem ter um ganho atrás disso que ele vai fazendo. Só que, às vezes, esse ganho pode vir mais tarde, ou é um ganho, assim, que é um ganho pra ele, para as outras pessoas talvez não seria um ganho. Que é, por exemplo, a atenção. Para os outros, quem não tem tanta necessidade de atenção, não fica tendo como ganho ganhar atenção, ter a atenção das pessoas. O narcisista, ele precisa, né? E aí vai na questão de o narcisista, enfim, tem um ego inflado,
Então ele tem uma autoestima boa ou ele tem uma autoestima ruim? O que é essa grandeza da personalidade dele? Então, alguns profissionais falam que ele realmente acredita que ele é o melhor que todos. Outros profissionais dizem que ele não acredita que ele é o melhor que todo mundo e ele faz isso justamente para se sentir melhor. Na verdade, o narcisista, ele... como é que eu vou explicar? Ele desenvolveu um falso self. Então é como se fosse uma máscara, uma personalidade que não é dele. E ele alimenta isso com esses suprimentos dele. Por isso que ele precisa dessa constante admiração e atenção para alimentar esse falso self. E é esse falso self que nutre todas as insatisfações que ele tem com ele mesmo. E acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Curte, comenta, deixe suas dúvidas. A gente vai fazendo os vídeos respondendo. Entre em contato comigo no YouTube ou no Instagram, canal Coisas da Mente. Um abraço e até o próximo.